capataz dos Rolling Stones, Mick Jagger, viveu uma vida com a qual muitos só podem sonhar. Mas ninguém sabe realmente como é a vida do astro do rock, quando as cortinas se abrem. Mick Jagger teve uma vida repleta de tumultos e dores secretas que ele escondeu do mundo. Infelizmente, muitas das tragédias e infortúnios pessoais do astro do rock foram causados por ele mesmo. Revelações preocupantes. O capataz dos Rolling Stones, Mick Jagger, já teve de tudo: fama, riqueza e mulheres. Alguém poderia pensar que um homem que teve uma vida tão emocionante nunca experimentou o lado amargo da vida. Mas depois de décadas de silêncio sobre sua vida pessoal, Mick Jagger reconheceu a dor das escolhas e erros do passado. Uma das mágoas ocultas de Jagger que o assombram até hoje é a rejeição de sua filha mais velha, Caris Hunt Jagger. Em 4 de novembro de 1970, nasceu uma menina em Londres. Essa bebê de cabelos pretos encaracolados era Caris Hunt Jagger, a filha mais velha do lendário astro do rock Mick Jagger. Entretanto, o pai, Mick Jagger, não estava em lugar algum. Mick Jagger planejou sua primeira filha com a mãe dela, Marsha Hunt. No entanto, o astro do rock mudou de ideia sobre ser pai quando Caris foi concebida, e os advogados de Jagger tentaram fazer com que Marsha Hunt assinasse documentos que declaravam que Jagger não era o pai de Caris. Marsha Hunt não só foi humilhada quando Jagger negou a filha do casal, como também teve seu coração partido pelo astro do rock. Cansada das idas e vindas com o homem com quem teve um relacionamento apaixonado, Marsha Hunt assinou os papéis. Isso perseguiria Jagger por anos, e ele passaria vários anos de sua vida tentando compensar os anos perdidos. Caris Jagger tinha 12 anos quando seu pai, Mick Jagger, finalmente decidiu fazer o que era certo para ela. Jagger mudou de tom e anunciou: "Sim, eu sou o pai dela. Venha para casa comigo." O que faria um pai negar seu próprio filho? Especialmente um homem com as posses e a posição social de Jagger. Vamos voltar aos dias do romance turbulento de Jagger, com a cantora e atriz americana Marsha Hunt. O ano era 1969, em Londres. Os Rolling Stones estavam fazendo sucesso, e Mick Jagger era a estrela da banda. Todos adoravam Jagger. Ele era doce, charmoso e tinha movimentos que o faziam se destacar entre seus colegas de banda. As garotas adoravam Jagger e ficavam loucas por ele. No entanto, havia uma garota que não queria ter nada a ver com os Rolling Stones: Marsha Hunt. Marsha era uma cantora em ascensão e estava começando a se destacar no setor musical de Londres. Marsha Hunt foi a primeira mulher negra a aparecer na capa da revista Queen. Então Marsha recebeu uma ligação do secretário dos Rolling Stones, Joe Bergman. Ele estava ligando em nome de Mick Jagger, que acabara de assistir à apresentação de Marsha na TV e ficar impressionado com sua silhueta. Jagger queria que Marsha fizesse uma sessão de fotos promocionais para o novo single dos Rolling Stones, Honky Tonky Women. No entanto, Marsha, que nunca foi fã da banda, rejeitou a oferta, pois não queria ser objetificada pela banda. Jagger ficou intrigado porque, desde que se tornou uma estrela, as mulheres raramente lhe diziam não. Ele fez uma visita a Marsha mais tarde naquela noite, e ela ia mandá-lo embora, mas ele a encantou. A conexão de Jagger e Marsha foi instantânea, e eles conversaram por horas. Esse foi o início de um relacionamento apaixonado entre os dois. Além disso, havia outros motivos pelos quais a atenção de Jagger se voltou para Marsha. 1969 foi uma época difícil para Mick Jagger, pois os Rolling Stones estavam enfrentando uma crise interna. A saúde mental do fundador da banda, Brian Jones, estava em declínio devido à ingestão de pílulas ilegais. E a responsabilidade de comandar a banda recaiu sobre os jovens ombros de Jagger. Ao mesmo tempo, Jagger estava em um relacionamento complicado com sua namorada, Marianne Faithfull, que também era viciada. Por outro lado, Marsha Hunt tinha uma boa reputação e muito respeito próprio. Marsha era diferente das outras garotas, com quem Jagger havia estado, por isso ela se tornou o espaço seguro de Jagger. Ele lhe escreveu cartas de amor secretas, enquanto ainda estava com Marianne Faithfull. Jagger apelidou Marsha de Miss Fuzzy, por causa de seu penteado afro, e escreveu uma música para ela, Brown Sugar. No início, eles mantiveram seu relacionamento em segredo, mas quando o relacionamento de Jagger e Marianne terminou em 1970, Marsha foi morar com Mick Jagger. Jagger ficou tão fascinado por Marsha que queria ter um filho com ela, o que a fez se sentir especial. Surpreendentemente, assim que essas duas linhas vermelhas apareceram em uma tira de teste de gravidez, a atenção de Jagger se desviou. Jagger começou a se distanciar da futura mãe de seu primeiro filho. Ele não apoiou Marsha durante toda a gravidez, e alguns meses antes do nascimento de Caris, Jagger foi embora para sempre. Depois que Marsha teve o bebê de Mick Jagger, durante uma de suas poucas visitas, ele fez uma confissão que partiu ainda mais o coração dela. Jagger disse a Marsha que nunca a amou e que havia lhe dado 200 libras pelo bebê. Ele visitou a bebê Caris algumas vezes, mas não queria fazer parte da vida dela. Quando as 200 libras que Jagger deu a Marsha acabaram, ela solicitou a criação de um fundo fiduciário de 25 mil libras para a filha deles. No entanto, Jagger recusou o pedido,
e negou que o bebê não fosse dele. Algo trágico aconteceu quando Carice tinha 2 anos de idade. Ela foi queimada por um chá quente, mas seu pai, Mick Jagger, recusou-se a pagar a conta hospitalar de 75 libras. Marsha levou Jagger ao tribunal, mas ele quis fazer um acordo extrajudicial. Jagger prometeu criar um fundo fiduciário de 10 mil libras para Carice e dar à sua mãe, Marsha Hunt, 500 libras por ano para o sustento da filha. Em vez de cumprir sua promessa, os advogados de Mick Jagger pediram a Marsha que assinasse documentos, dizendo que Jagger não era o pai de Carice. Marsha ficou tão amargurada que assinou os papéis e se mudou para os Estados Unidos com sua filha. Lá, elas sobreviveram com a ajuda da Previdência Social. Em janeiro de 1979, Marsha Hunt levou Mick Jagger ao tribunal novamente, e o juiz determinou que ele era o pai de Carice. Jagger foi condenado a pagar uma pensão alimentícia de 1.000 libras por mês. Ainda assim, Jagger não participou da vida de sua primeira filha até ela completar 12 anos. Mick Jagger perdeu os primeiros anos de vida de sua primeira filha por causa da escolha que fez. Apesar do fato de Jagger ter negado Carice nos primeiros anos de vida, ambos deixaram o passado para trás. Carice estava ao lado de Jagger quando ele recebeu o título de cavaleiro em 2003 e o apoiou quando ele perdeu o pai em 2006. Jagger também esteve ao lado de sua primeira filha durante a formatura e o casamento dela. De fato, foi Jagger quem deu Carice de presente. Mick Jagger teria perdido essa chance de ver sua filha se casar se não tivesse mudado de ideia sobre não ser o pai dela. Infelizmente, os anos que ele perdeu jamais seriam recuperados. Quanto à ex-namorada de Jagger, Marianne Faithfull, sua história foi bastante trágica e continua sendo um ponto sensível para Jagger há anos. Jagger não tem sido muito aberto sobre seus relacionamentos passados, especialmente sobre seu relacionamento com a ex-namorada Marianne Faithfull. O relacionamento de Jagger com Marianne foi repleto de drama, que eles não conseguiram esconder do público. Marianne Faithfull tinha um filho que Jagger adorava. Ela era cantora, e ele era um astro do rock. Eles ficavam bem juntos e eram amados por seus fãs. Mas o maior problema do casal era o vício em drogas de Marianne. Também foi alegado que a infidelidade de Jagger contribuiu para isso. Independentemente disso ser verdade ou não, a triste realidade é que as coisas estavam saindo do controle, e Jagger estava envergonhado com a situação. Quando Marianne descobriu que estava grávida de Jagger, ela ficou sóbria. Infelizmente, ela não conseguiu levar a gravidez até o fim. De qualquer forma, foi a tragédia ocorrida em 12 de fevereiro de 1967 que a prejudicou. A polícia fez uma batida na casa de Keith Richards e encontrou algumas drogas ilegais em sua casa. No entanto, foi a imagem de Marianne Faithfull enrolada em um tapete de pele que se tornou viral. Sua foto foi estampada na primeira página de vários jornais. Marianne Faithfull tinha acabado de sair do banheiro quando a polícia chegou. Então, ela se enrolou na primeira coisa que conseguiu encontrar: um tapete de pele. Quando o caso foi a julgamento, Marianne recebeu muitas críticas do público, embora Jagger e Richards estivessem sendo julgados. A imprensa colocou Marianne em uma posição ruim, enquanto Jagger e Keith Richards foram considerados heróis. Marianne terminou com Mick Jagger, mas ela não era a mesma garota que ele conheceu. Jagger tentou fazer as pazes com ela, mas ela não queria ter nada a ver com ele. Marianne não conseguiu lidar com os comentários negativos do público e voltou a seus maus hábitos. Ela perdeu a custódia do filho e viveu nas ruas do Sorro por 2 anos. Marianne culpou Jagger por seu infortúnio, pois foram os eventos que aconteceram após a batida que a fizeram voltar a seus hábitos. Quanto a Jagger, ele já não era o mesmo quando seu relacionamento com Marianne terminou, e foi por isso que ele se voltou para Marsha Hunt. De fato, a esposa não oficial de Mick Jagger, Jerry Hall, diz que de todas as mulheres com quem Jagger esteve, Marianne Faithfull foi a que ele mais amou. A vida de Jagger não é tão perfeita quanto a imprensa faz parecer. Ele tem muitas cicatrizes emocionais que não pode compartilhar, e quando se tornou o capataz dos Rolling Stones, sua vida ficou ainda mais difícil. Segredos dos Rolling Stones. O pai de Mick Jagger, Basil Fanshawe Joe. Jagger faleceu em 2006, mas o que o mundo não sabia é que Mick Jagger havia estado com ele horas antes de sua morte. Um dia depois dessa tragédia, Jagger estava de volta ao palco, apresentando-se com os Rolling Stones, porque o show de Las Vegas havia sido programado. Jagger não anunciou o falecimento de seu pai no palco. Entretanto, a morte de seu pai não foi a única coisa que Jagger manteve longe do público. A rixa de décadas de Mick Jagger com seu colega de banda e amigo Keith Richards é um dos assuntos sobre os quais ele raramente fala. Jagger e Keith Richards já se conheciam muito antes de os Rolling Stones se tornarem um fenômeno. Os dois se conheciam desde crianças, e suas mães eram amigas. Anos depois, eles se encontraram em um trem e descobriram que tinham algo em comum: o amor mútuo pelo blues americano. Em seguida, Jagger foi convidado pelo fundador dos Rolling Stones, Brian Jones, para tocar em uma das novas bandas de Londres, e Jagger levou Keith Richards junto.
Mick Jagger e Keith Richards eram frequentemente fotografados juntos e fizeram dos Rolling Stones o sucesso que são hoje. Entretanto, há um lado da história deles que Jagger manteve longe do público por décadas. Jagger e Richards não se suportavam, e o relacionamento deles ficou ainda mais difícil com o passar dos anos. Além disso, como o cenário musical mudou em relação ao que eles conheciam, o relacionamento entre eles ficou ainda mais tenso. Richards achava que Jagger era mandão e sarcasticamente se referia a ele como Sua Majestade e Brenda. Enquanto Jagger não falava abertamente sobre a amizade desgastada, Richards expressava sua raiva em suas músicas. Supostamente, a música da banda, Emotional Rescue, que fala sobre uma pessoa egocêntrica, é um insulto a Jagger. Apesar do peso desse segredo, a banda continuou sendo o primeiro amor de Mick Jagger, e ele se esforçou para se dar bem com Keith Richards. Jagger e Keith Richards estão na casa dos 70 anos e fazem parte da mesma banda há décadas. No entanto, Richards insiste que eles não são amigos. Em sua biografia intitulada Life, Vida, Richards culpa o incidente da batida pelo desentendimento. As diferenças entre eles fizeram com que a banda se separasse em 1981 e Jagger decidiu que estava acabado com a banda. No entanto, a banda voltou a se reunir em 1989, mas a amizade de Mick Jagger e Keith Richards foi arruinada para sempre. Como capataz da banda, Jagger não só recebeu elogios, como também teve seu quinhão de reações públicas negativas e enfrentou as consequências das ações e decisões que tomou em nome da banda. Embora Jagger tivesse boas intenções para a banda, os resultados de suas decisões nem sempre foram bons. Em 1969, uma tragédia atingiu a banda, tirando a vida de um fã. E o único homem que foi culpado por isso? Mick Jagger. Em 6 de dezembro de 1969, os Rolling Stones fizeram um show gratuito no Altamont Raceway Park. Cerca de 300 mil fãs da banda compareceram. A banda havia contratado alguns membros do clube de motociclistas Hells Angels para atuar como segurança. O clube de motociclistas era uma opção mais barata, mas como diz o ditado, quem compra barato compra 2 vezes. Jagger acabou pagando o dobro do preço pelas ações da gangue. O dia não tinha sido bom. Quando a multidão saía da fila, os seguranças do Hells Angels batiam em suas cabeças com tacos para mantê-los na linha. As coisas tomaram um rumo trágico quando uma fã, Meredith Hunter, tentou subir ao palco e foi impedida pela equipe de segurança. Meredith Hunter tirou uma arma da jaqueta e Alan Pássaro, membro do Hells Angels, se jogou sobre o jovem e o esfaqueou 6 vezes. A banda continuou a tocar, pois não sabia o que estava acontecendo e tinha medo de que, se parasse de tocar, haveria um tumulto. Jagger foi responsabilizado por provocar essa tragédia, pois havia contratado uma equipe de segurança conhecida pela violência. Depois disso, Jagger ficou em um estado mental terrível e temia por sua vida. Ou eu parava de fazer turnês ou não parava. Era tão simples quanto isso. Algumas pessoas disseram para eu não ir, amigos meus. Disseram, você realmente precisa ter mais cuidado, não pode ir. Eu disse, bem, é mais ou menos o que eu faço. Então tenho que fazer isso, disse Jagger. Entretanto, a maior ameaça à vida de Jagger não viria de fãs furiosos ou da família do falecido. Jagger foi alvo dos membros do Hells Angels, que ele havia contratado para atuar como segurança. Os detalhes do plano para acabar com a vida de Jagger foram revelados em um documentário da BBC pelo apresentador Tom Mangold. A gangue de motociclistas se sentiu enganada por Jagger e, embora o membro responsável pela morte de Meredith Hunter tenha sido absolvido, a gangue ainda queria se vingar. No dia da missão maligna da gangue, eles partiram em um barco, pois planejavam acessar a casa de Jagger pelo mar e evitar serem vistos por sua segurança. Sua missão não foi bem sucedida, pois o barco foi atingido por uma tempestade e todos os membros do Hells Angels a bordo foram lançados ao mar. Essa experiência deve ter ensinado uma lição à gangue, pois eles não tentaram mais matar Jagger. No entanto, Jagger ainda estava comprometido com os Rolling Stones. De fato, quando o baterista da banda, Charlie Watts, faleceu, Jagger foi um dos mais afetados por sua morte. Jagger confessou que sentia falta de ter seu falecido companheiro de banda, Watts, que faleceu em 2021, ao seu lado durante as apresentações ao vivo. Mick Jagger disse à imprensa, é claro que é difícil. Quero dizer, é toda a minha vida. Desde que eu tinha 19 anos ou algo assim. Sempre foi Charlie. É claro que é emocional. Mas você tem que superar isso na vida. Eu amo Charlie e todas as coisas, mas ainda quero continuar fazendo música. Bem, é muito difícil perder amigos. A morte de Charlie Watts não foi a primeira perda da banda, pois eles já haviam sofrido a perda de seu fundador anos atrás. Portanto, esse foi outro golpe duro para a banda. Em junho de 1969, os Rolling Stones demitiram seu fundador, Brian Jones, porque ele havia se tornado instável e não se podia confiar nele. Jagger assumiu as responsabilidades de Jones, e a banda estava indo muito bem sob sua liderança. Algumas semanas depois, Brian se afogou na piscina de sua casa. Durante sua apresentação no Hyde Park, Jagger homenageou o falecido fundador dos Rolling Stones, Brian Jones, com um poema.
E Jagger começou. Paz, paz, ele não está morto, ele não está dormindo, ele acordou do sonho da vida. Quando Jagger terminou de ler o poema, milhares de borboletas foram soltas no céu. O relacionamento de Jagger e Jones azedou quando Jagger começou a receber a atenção dos fãs por suas contribuições à banda. Brian ficava com muito ciúme quando eu recebia atenção. E o principal ciúme foi porque Keith e eu começamos a compor músicas, e ele não estava envolvido nisso. Para ser sincero, Brian não tinha talento para compor músicas. Nenhum. Nunca conheci um cara com menos talento para compor, disse Jagger à revista Rolling Stone. No final da década de 1960, o Brian Jones, que fundou os Rolling Stones com Jagger, e outros membros da banda, já havia desaparecido há muito tempo. Jones ainda estava fisicamente com a banda, mas era como um peso morto, puxando-os para trás. Ocasionalmente, ele acrescentava suas contribuições à banda, mas era Jagger quem fazia todo o trabalho duro. Jones havia perdido o interesse em tudo, inclusive na única coisa que lhe era cara, a música. Jagger reflete sobre um dos últimos momentos de Jones com a banda. Ele se lembra de que eles se sentavam em círculo no chão, cantando e tocando, enquanto Jones tocava violão. De acordo com Jagger, esses eram os momentos em que Jones estava totalmente envolvido em algo que valia a pena fazer. Em 2014, Jagger sofreu uma perda que não apenas abalou seu mundo, mas chocou o mundo. Mais tragédias. Um dos momentos mais tristes da vida de Mick Jagger foi quando sua namorada de longa data, Lorraine Scott, se suicidou. Mick Jagger ficou tão abalado com a notícia que interrompeu a turnê mundial dos Rolling Stones, apesar de ele e Lorraine terem se separado alguns meses antes de ela falecer. Isso fez com que os fãs do astro do rock se perguntassem se o término do namoro tinha algo a ver com o triste incidente. No entanto, Lorraine estava lutando contra a depressão e seus negócios estavam falindo. Foi alegado que ela tinha uma dívida de milhões de dólares. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a estilista sucumbiu à escuridão crescente dentro dela. Jagger acessou seu site para expressar sua tristeza. Ele compartilhou uma foto de Lorraine com uma postagem que diz: "Ainda estou lutando para entender como minha amante e melhor amiga pôde acabar com sua vida dessa maneira trágica." Nesse momento sombrio da vida de Mick Jagger, ele se voltou para a única pessoa com quem nunca pensou que poderia contar. Sua primeira filha, Caris Hunt Jagger. Pela primeira vez em seu relacionamento entre pai e filha, os papéis foram trocados, pois Caris se tornou o sistema de apoio de seu pai. Caris ajudou o pai a planejar o funeral da ex-namorada falecida. Ela escolheu o cemitério onde Lorraine foi enterrada e organizou uma reunião íntima após o funeral. Caris leu um poema no funeral enquanto seus filhos liam os salmos. Depois disso, a humilde casa de Caris se tornou o santuário de Jagger. Mick Jagger perdeu as pessoas mais queridas de seu coração: seu pai, seus companheiros de banda e sua ex-namorada. Mas houve uma perda que o deixou muito arrependido: a perda de seu melhor amigo, David Bowie. Jagger e David Bowie, que era músico, eram amigos íntimos. Eles até gravaram uma música, Dancing in the Street, juntos. Mick Jagger não via seu amigo, David Bowie, há muito tempo antes de ele falecer, em 10 de janeiro de 2016. Portanto, ele não estava apenas triste, ele desejava ter se reconectado com seu velho amigo. É muito triste quando alguém vai embora e você não fala com essa pessoa há muito tempo. Você gostaria de ter feito isso, gostaria de ter feito aquilo. Mas é isso que acontece. Coisas estranhas acontecem na vida, compartilhou Jagger. Jagger também compartilhou com a revista Rolling Stone os bons momentos que ele e David Bowie tiveram como amigos. Ele se lembrou de todas as vezes em que trocaram informações e das vezes em que se encontraram para discutir seu amor mútuo, que era a música e a composição. Mick Jagger e David Bowie tinham muito em comum e queriam fazer grandes coisas juntos. A amizade deles esfriou depois que a ex-mulher de Bowie, Angela Barnett, lançou um boato de que a dupla era mais do que amiga. Embora ela tenha retirado suas palavras, o estrago já estava feito. David Bowie tentou salvar sua amizade com Jagger, desmentindo publicamente os rumores. Mas os amigos passaram a se ver menos depois que a notícia foi divulgada e aos poucos foram se afastando. Além disso, Jagger enfrentou um infortúnio ainda mais significativo. Imagine como é desolador dar o nó com a mãe de seus filhos e descobrir, 23 anos depois, que ela nunca foi sua esposa. Muitos acreditam que Jagger tenha se casado legalmente 2 vezes, mas ele só se casou uma vez com sua ex-esposa, Bianca Jagger. Quando Jagger conheceu sua segunda esposa, Jerry Hall, em 1976, ela estava noiva de outro músico, Bryan Ferry. Naquela época, Jagger era casado com sua primeira esposa, Bianca, mas Hall e Jagger ainda encontravam maneiras de ficar juntos. Então Jerry Hall rompeu o noivado e a esposa de Jagger pediu o divórcio e os dois ficaram livres para ficar juntos. Desde o início, Jagger e Jerry Hall tiveram um relacionamento difícil, mas não conseguiam ficar longe um do outro por muito tempo. Então eles encontraram maneiras de consertar as coisas algumas vezes. Em 1984, Jagger e Jerry Hall tiveram sua primeira filha, e 9 meses depois, estavam esperando novamente.
Dessa vez, Jerry Hall estava grávida de gêmeos. Infelizmente, ela perdeu um dos gêmeos e teve o gêmeo sobrevivente, que era um menino. Apesar de ter filhos com Jerry Hall, Mick Jagger continuou com sua série de casos. Jerry Hall estava pensando em deixar Jagger quando ele decidiu fazer o certo por ela e a pediu em casamento. Em 21 de novembro de 1990, Jagger e Jerry Hall se casaram em uma cerimônia tradicional hindu-balinesa. Apesar dos casos de Jagger, ele e Jerry Hall tinham algo em comum, que era o quanto amavam sua família. Eles permaneceram juntos por 23 anos e tiveram 4 filhos. Ao longo dos anos, Jerry Hall perdoou o astro do rock várias vezes e ignorou seus casos. Mas quando ele teve um filho com outra mulher, Luciana Gimenez Morad, Jerry Hall não conseguiu lidar com essa traição. Finalmente, Jerry Hall pediu o divórcio, pois havia perdido a esperança de que Mick Jagger fosse fiel a ela. Foi então que as coisas tomaram um rumo interessante. Jagger e Jerry Hall não podiam se divorciar porque nunca foram casados legalmente. Quando o casal se casou em Bali, eles não apresentaram a documentação correta. Isso significava que Jagger e Jerry Hall nunca foram oficialmente casados e só poderiam obter uma anulação. Então, eles seguiram caminhos separados. Apesar das tragédias pessoais de Mick Jagger, há uma coisa com a qual a Mãe Natureza o abençoou em abundância. E isso é boa saúde. Mick Jagger ainda se movimenta e se exercita como fazia em sua juventude. De fato, ele é uma das poucas celebridades que nunca teve que lidar com problemas de saúde de longo prazo. Isso também pode ser atribuído ao estilo de vida do cantor e ao seu amor por produtos orgânicos. No entanto, às vezes, a vida nos atinge rapidamente, mesmo se você for uma superestrela. Em 2019, o mundo ficou em choque quando Jagger foi submetido a uma cirurgia de substituição de válvula cardíaca. Os fãs e simpatizantes de Jagger ficaram preocupados com ele e enviaram seus votos de melhoras. Os fãs de Jagger sofreram outro choque quando ele fez um tweet um dia após a cirurgia. Mick Jagger, que ainda estava no hospital, tweetou o seguinte: "Estou me sentindo muito melhor agora e me recuperando." A rápida recuperação do cantor surpreendeu ainda mais seus fãs, e semanas após a cirurgia, Jagger foi filmado fazendo seus movimentos de dança característicos. Mick Jagger passou por momentos difíceis em sua vida pessoal, carreira e casamento. Mas parece que as maiores tragédias do astro do rock foram influenciadas pelas escolhas ruins que ele fez. Se você gostou de assistir a esse vídeo e gostaria de ver mais vídeos emocionantes como esse, clique em qualquer um dos cartões na tela.